Bom, então gostaria de iniciar agradecendo a presença da banca, professor Isebre Rabiel, pela disponibilidade, né, de ler meu trabalho e fazer parte desse exame de qualificação de doutorado. Agradecer também ao professor Daniel pela orientação e pela paciência nesse período. Então, eu vou apresentar o meu projeto, que tem como título Propriedades de Escala Temporal de Chuvas Intensas e Formulação de Curvas IDF no Sul do Brasil. Então, eu organizei essa apresentação de uma maneira mais breve, então eu entendo que a banca já leu o texto na íntegra, então eu vou fazer uma apresentação mais geral. Então, eu vou iniciar com uma introdução ao tema, a apresentação dos objetivos do trabalho e a metodologia proposta para 2 artigos. E no final eu vou apresentar alguns breves resultados preliminares. Então, a gente inicia no conceito de chuvas intensas, que são um grande volume de precipitação em um curto intervalo de tempo. Elas servem de base para a estimativa de chuvas de projeto, utilizadas no dimensionamento e avaliação de segurança de infraestruturas hidráulicas. Então, essas chuvas, elas configuram, portanto, um cenário crítico no dimensionamento de obras hidráulicas e sistemas de drenagem, principalmente no contexto urbano, e frequentemente elas são descritas através das curvas de intensidade, duração e frequência, as curvas IDF. Então, essas curvas, elas são basicamente relações matemáticas que descrevem a intensidade da chuva com base na sua duração e frequência de ocorrência, que a gente geralmente expressa em termos de tempo de retorno. Então, para a elaboração dessas curvas, geralmente a gente ajusta uma função de probabilidade à série de máximos anuais de chuva observados para uma determinada duração. Então, a acurácia dessas curvas, ela depende muito da qualidade das séries pluviométricas utilizadas, exigindo registros longos e com uma alta resolução temporal para a gente obter uma relação estatisticamente mais robusta. No entanto, séries subhorárias, elas são mais recentes, séries mais curtas, enquanto séries longas estão basicamente na escala diária. Então, a aplicação de métodos de desagregação de precipitações diárias para a construção de curvas IDF é uma prática comum, até mesmo a extrapolação de curvas IDF para durações inferiores às que foram utilizadas para sua construção. Além disso, o ajuste independente das distribuições para cada duração ela também pode levar a algumas relações inconsistentes, como o cruzamento irreal de quantias entre durações. No Brasil, a gente tem uma necessidade de atualização e sistematização de informações relativas às chuvas intensas. E isso tem motivado algumas iniciativas recentes voltadas justamente para a revisão, organização e disponibilização dessas curvas. Então, aqui eu trouxe 2 iniciativas, o IDF-BR, que é uma ferramenta desenvolvida por um grupo de pesquisas aqui da Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, que eles fornecem equações IDFs para o clima atual e para uma projeção de clima futuro. E eles fornecem essas equações para todo o Brasil. Outra ferramenta foi o estudo emergencial celebrado entre a Universidade Federal de Paraíba e a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA, após as enchentes que ocorreram em 2024 aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então, esse estudo analisou dados, avaliou curvas existentes, estimou coeficientes regionais de desagregação e gerou equações IDFs para postos e municípios do estado. Então, essas iniciativas, elas mostram, né, que a gente precisa dessas curvas IDFs atualizadas. No entanto, elas mostram também que a gente ainda depende muito dessas relações empíricas de desagregação da chuva diária. Então, o IDF-BR, por exemplo, utilizou os mesmos coeficientes propostos pela CETESB para todo o Brasil. Já o estudo da Universidade Federal de Paraíba e da ANA estimou coeficientes de desagregação a partir de dados do CEMADEM e fez uma especialização para o Estado. Então, nesse contexto, a teoria de invariância de escala surge como uma alternativa para relacionar as chuvas intensas em diferentes durações por meio de leis de potência. Então, essa teoria ela já é aplicada para a construção de curvas em DF,
e ela basicamente diz que os momentos dos máximos de chuva eles podem ser relacionados entre durações a partir de um único expoente de escala. Isso reduz a dependência de séries subhorárias longas para a construção de curvas IDFs e preserva a relação entre intensidade e duração. Essa teoria ela já foi validada para durações entre 5 minutos e 7 dias em diferentes lugares do mundo. No entanto, também foram reportadas quebras no regime de escala, ou seja, um único expoente de escala ele não representa toda a faixa de durações, ele pode variar entre regimes de diferentes durações. Então, isso pode representar a transição de processos atmosféricos. Alguns estudos relatam quebras em torno de 1 hora, outros assumem essa quebra de 1 hora para a construção de curvas IDF. No entanto, pontos de transição foram reportados variando de poucos minutos a vários dias, dependendo do local do estudo. Em relação ao sul do Brasil, então aqui se concentram ajustes empíricos por desagregação de chuvas diárias e também a caracterização da distribuição temporal das precipitações, que tem alguns estudos relacionados a isso. No entanto, sem investigar diretamente as propriedades de escala. É uma região marcada por uma transição climática entre os climas tropical e subtropical e também tem atuação de frentes frias, ciclones extratropicais e sistemas convectivos de mesoescala. Uma configuração que pode favorecer justamente a ocorrência de múltiplos regimes de escala temporal. Então, a recente consolidação de bases pluviométricas nacionais com diferentes resoluções, então, por exemplo, o CEMADEM, com uma rede subhorária, dados a cada 10 minutos, e diferentes redes com dados diários e com séries longas, como a da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, através do portal Hidroeb, do Instituto Nacional de Meteorologia, IMET, e o Instituto de Controle do Espaço Aéreo, o ICEA. Isso permite avançar na caracterização das propriedades de escala das chuvas intensas no sul do Brasil. Então, o objetivo geral do trabalho é analisar as propriedades de escala temporal das chuvas intensas no sul do Brasil e propor uma formulação de curvas IDF baseada em variância de escala, integrando séries subhorárias e diárias de precipitação em diferentes durações. Em relação aos objetivos específicos do trabalho, eles estão divididos na proposta de 2 artigos. Então, para o primeiro artigo, verificar a validade da hipótese de invariância de escala para chuvas intensas no sul do Brasil, usando séries subhorárias do CIMADEM e séries diárias das redes Hidroeb, IMET e ICEA, em durações entre 10 minutos e 7 dias. Identificar a ocorrência de quebras nos regimes de escala e estimar os expoentes associados às diferentes faixas de duração. E analisar a distribuição espacial dos expoentes de escala e dos pontos de transição, explorando uma possível relação com características climáticas e fisiográficas da região. Já para o artigo 2, se propõe uma formulação de curva IDF baseada em propriedade de escala temporal, combinando séries subáreas curtas do CEMADEM com séries históricas longas de áreas disponíveis na base Uniclu-BR. E avaliar o desempenho e a incerteza da formulação proposta em comparação com abordagens tradicionais de estimativas de IDF, considerando um erro por duração e tempo de retorno, consistência de durações e a sensibilidade às escolhas metodológicas. Então, entrando no artigo 1, quando o único expoente de escala descreve a relação entre as intensidades máximas em todas as durações analisadas, a gente tem a característica de um regime de escala simples. Essa hipótese ela já foi, então, validada em diferentes lugares do mundo, como eu comentei anteriormente. No entanto, esse expoente de escala ele pode variar ao longo das durações, o que caracteriza uma quebra de regime de escala. No Brasil, os estudos realizados relacionados a essa teoria se concentram no sudeste do país. Então, Nagitini, ele investigou essa propriedade em estações de Uberaba, no estado de Minas Gerais, e identificou 2 regimes distintos com um ponto de transição próximo a 1 hora. Já Rodrigues e colaboradores, posteriormente, também investigou essa propriedade para a região metropolitana de Belo Horizonte e identificou que um único expoente regional ele é capaz de descrever a distribuição das intensidades máximas em todas as durações investigadas.
Os dois estudos investigaram durações de 10 minutos a 24 horas. Então, o objetivo desse trabalho, desse primeiro artigo, é justamente verificar a hipótese de invariância de escala temporal no sul do Brasil, identificar possíveis quebras nos regimes de escala e analisar a distribuição espacial dos expoentes e dos pontos de transição para estações dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Então, a área de estudo é justamente esses três estados, né, a região sul do Brasil. É uma região que possui uma elevada diversidade morfológica e climática. A transição entre os climas tropical e subtropical, como comentado anteriormente, diferentes atuações de mecanismos geradores de precipitação. Então, isso torna a região adequada para avaliar um comportamento de variância de escala para formulação de curvas IDFs em uma ampla faixa de durações. A base de dados que vai ser utilizada é a Base Unificada Brasileira de Precipitação, UNIPLU-BR, que consolida em uma estrutura padronizada registros de diferentes redes nacionais de monitoramento. Nesse estudo vão ser utilizados dados de 10 minutos do CEMADEM e dados diários do Hidroeb, INMET e ICEA. Aos dados do CEMADEM vai ser aplicado um procedimento automático de controle de qualidade proposto por MEIR e colaboradores, o Brazilian Rainfall Automatic Quality Control Procedure, o BRAC-CP, que vão ser consideradas as estações que tiverem 7 anos válidos após a aplicação desse controle de qualidade. Aos dados diários vai ser aplicado um procedimento adaptado devido ao Barbosa e colaboradores, que foi utilizado na construção da base Brazilian Daily. Para as redes diárias, vão ser consideradas as estações que tiverem mais de 20 anos válidos após o procedimento de controle de qualidade. Então, para aplicação, né, para verificação da validade dessa teoria, precisa-se construir séries de máximos anuais por durações. Então, nesse estudo vão ser consideradas 18 durações de 10 minutos a 24 horas. Então, a partir dos dados do CEMADEM, durações até 24 horas, redes diárias de 1 dia a 7 dias. A construção será através de janelas móveis e os máximos anuais eles vão ser convertidos em intensidades médias conforme a literatura de invariância de escala. Então, essa propriedade, né, de invariância de escala, permite relacionar os máximos de precipitação em diferentes durações a partir de uma duração de referência. Nesse estudo vai ser adotado como referência a duração de 1 dia, justamente por ser o ponto de ligação entre o bloco diário e o bloco diário ou subdiário das outras redes. Então, só que as redes, o bloco subdiário e o bloco diário, eles têm as chuvas de 24 horas obtidas por naturezas distintas, digamos assim. Então, o CEMADEM, a gente obtém a chuva de 24 horas através de uma janela móvel, né, que desliza a cada 10 minutos, enquanto as demais redes têm a chuva de 24 horas medida em intervalos fixos. Então, por exemplo, no Hidroeb, a chuva é medida às 7 horas e atribuída ao dia anterior da medição, em MET, se eu não me engano, é às 9 horas, e a chuva atribuída ao dia da medição. Então, a gente precisa fazer uma compatibilização entre as redes na duração de referência. Para isso, vai ser utilizado a rede do CEMADEM, então, estações do CEMADEM, para cada estação vai ser construído o máximo anual em janela móvel de 24 horas e o máximo anual em intervalos fixos de 24 horas. Assim, vai ser calculado um coeficiente de compatibilização através da razão entre as médias desses dois máximos. A incerteza vai ser analisada por reamostragem bootstrap dos anos, e também vai ser avaliada a variação espacial dos coeficientes, para ver se a gente vai ser possível ter um coeficiente por estação ou por região, ou se a variação dos coeficientes vai ficar dentro dos intervalos de confiança e vai ser adotado um valor regional médio único. Então, em relação ao teste da hipótese de invariância de escala, vai ser aplicado o mesmo procedimento que foi proposto por Innocenti, Mailhot e Frigon, que analisaram a hipótese de invariância de
de escala temporal para mais de 2.700 estações na América do Norte. Então, eles fizeram isso de maneira automatizada e a gente vai adaptar parte da metodologia. Então, a teoria de invariância de escala diz que a intensidade, a distribuição das intensidades máximas em uma duração é igual à distribuição das intensidades máximas na duração de referência multiplicado pela razão entre essas durações elevadas a um expoente de escala. E isso a gente pode, então, como consequência direta, né, os momentos das duas séries podem ser relacionados pela mesma expressão. Então, aplicando logaritmos nessa expressão, a gente tem uma relação linear em que a gente pode estimar o coeficiente de escala para cada momento amostral através da inclinação da reta. Então, essa é a primeira etapa desse teste. Então, cotar em escala logarítmica os momentos pela razão entre as durações. E com isso a gente obtém o coeficiente de inclinação da reta, que é justamente o expoente de escala de cada momento. Para o segundo teste, é realizado um teste de inclinação, então espera-se que, quando a gente plota os expoentes de escala pelos respectivos momentos, a gente tem uma relação linear passando uma reta, né, passando pela origem. Então, se espera que o coeficiente linear seja nulo e o angular seja igual ao expoente de escala do primeiro momento. Então, caso a estação passe nesse segundo teste, a gente vai para um terceiro teste, que é a aderência das distribuições reescalonadas, que é basicamente a verificação dessa hipótese da escala simples. Caso a estação passe por esse teste também, ela vai ser considerada como válida para a escala simples no intervalo analisado, e o expoente de escala vai ser o expoente de escala do primeiro momento. Caso ela não passe, vai ser identificada possíveis quebras nos regimes de escala. Então, para isso vai ser utilizada uma regressão segmentada. Então, vai ser basicamente a análise de escala do primeiro momento amostral, em que a relação entre as variáveis é dada por segmentos de reta. Então, quando muda a inclinação dessa reta, é considerado que tem uma quebra de regime de escala naquela duração. Então, se estimam pontos, né, e de quebra de escala, e se ajustam retas. A posição desses pontos vai sendo mudada à medida que o ajuste melhora, até se convergir para um ajuste ótimo. Para definir se o modelo possui uma ou duas quebras, vai ser utilizado o critério de informação bayesiano, que compara os modelos ajustados, penalizando o acréscimo de parâmetros, porque um modelo mais complexo, com mais parâmetros, ele tende a ter um melhor ajuste. Então, uma quebra adicional, ela só vai ser aceita quando tiver uma melhora no ajuste que compensa o aumento da complexidade do modelo. Caso, então, essas quebras sejam identificadas, cada regime vai passar novamente por essa análise de invariância de escala em cada regime identificado. Assim, a gente vai ter uma classificação final da estação, que pode ser como regime único, em escala simples, 2 regimes, 3 regimes, quebra sem validação completa, então, quando foi identificada a quebra, mas não foi validada a hipótese nesses regimes, ou então uma estação sem escala simples, validada no intervalo. Vai ser realizada uma análise espacial de caráter exploratório, então, apenas nos expoentes de escala e pontos de transição validados nas etapas anteriores. A gente vai analisar mapas, uma etapa visual, né, através de mapas de coeficientes, quebras e classificação das estações, e também uma etapa quantitativa através da correlação desses parâmetros com características climáticas e fisiográficas. Para avaliação da incerteza e sensibilidade, vai ser realizada uma remostragem bootstrap dos anos, também o desempenho preditivo do modelo, então, ver se o modelo é capaz de representar a distribuição de uma intensidade que não participou do ajuste. Então, a gente retira uma intensidade, faz todo o ajuste e prevê, né, pelo modelo, a distribuição das máximas intensidades naquela duração e compara com as observadas.
e também uma análise de sensibilidade, considerando um critério mais rigoroso para a quantidade mínima de anos válidos por estação. Partindo então para o artigo 2, enquanto no artigo 1 a gente teve um diagnóstico da validade da teoria de invariância de escala para a região, no artigo 2 a gente busca aplicar essa teoria para a elaboração de curvas IDFs. Então, o objetivo é propor e avaliar uma formulação de curvas IDF baseada em propriedades de escala temporal para a região sul, integrando os registros subhorários da rede CEMADEM e séries de áreas longas das redes do Hidroeb, IMET e IC. Então, a área de estudo e a base de dados é a mesma do artigo 1. Então, das séries do CEMADEM vão ser estimadas as estruturas de escala temporal abaixo da duração de referência de um dia, isso provém do artigo 1. Já as séries de áreas que têm uma maior extensão histórica vão prover o ajuste das distribuições de probabilidade na duração de referência de um dia. E também das próprias redes, vamos ter a estrutura de escala estimada no artigo 1 para durações acima da duração de referência até 7 dias. Então, a metodologia ela vai ser aplicada basicamente em 5 passos: construção das séries de máximos anuais e controle de qualidade, que provém do artigo 1, né, o mesmo realizado no artigo 1, associação espacial entre as estações do CEMADEM e as diárias, ajuste da distribuição de probabilidade aos máximos anuais na duração de referência em um dia, transferência dos quantis para demais durações por meio dos coeficientes de escala e avaliação das curvas propostas. Então, para a associação espacial, considera-se a possibilidade de 3 cenários. Um grupo homogêneo, que vai vir do artigo 1, né, da análise espacial realizada no artigo 1, e vai ser adotado quando a dependência espacial dos expoentes e das quebras for estatisticamente significativa. Uma segunda alternativa é de um conjunto regional único, que vai ser adotado quando a variação entre as estações estiver dentro dos intervalos de confiança. E quando essas diferenças forem acima, estiver fora dos intervalos de confiança, essa associação vai ser dada estação a estação, considerando critérios de vizinhança. Então, também vai ser utilizado um critério de aceitação na duração de ligação de 24 horas e de um dia, a fim de verificar a similaridade hidrológica entre as estações em que está sendo feita, onde vai ser feita, né, a associação espacial. Então, tradicionalmente, para a elaboração das curvas IDFs a partir de dados observados, as distribuições de probabilidade, elas são ajustadas às séries de máximos anuais de precipitação, o que permite estimar as intensidades associadas a diferentes tempos de retorno e durações de interesse. Nesse caso, o ajuste de probabilidade ele ocorre apenas na duração de um dia. Nesse estudo, se propõe utilizar a distribuição generalizada de valores extremos, a GEV, e a Gumbel, que é um caso particular da GEV, com um parâmetro de forma nula, que também é muito utilizado na análise de extremos, principalmente de invariância de escala, também vai entrar na análise de sensibilidade. Então, a estimativa dos parâmetros das distribuições vai ser pelo método de momentos L e a aderência pelos testes de Kolmogorov-Smirnov e Anderson-Darwin. Então, com isso, as intensidades na duração de referência por tempo de retorno, na duração de um dia, então, se dará em função dos parâmetros de posição e escala das distribuições, no caso da GEV, o parâmetro de forma também, e o tempo de retorno de interesse. Para a transferência dos coeficientes de escala e formação das curvas IDF, então a intensidade ela é estimada na duração de referência e estendida para demais durações, de 10 minutos a 7 dias, pelos expoentes de escala e pontos de transição estimados no artigo 1. Então, quando a gente tem um regime único, a intensidade em uma duração de referência, em uma duração de interesse, em um determinado tempo de retorno, é igual à intensidade na duração de referência, nesse mesmo tempo de retorno, multiplicado pela razão entre as durações, elevado no expoente de escala.
Com dois ou mais regimes, é a mesma ideia, só que a transferência ocorre em etapas, então cada etapa ela avança de um ponto de transição ao outro, carregando o expoente de escala daquele regime. Então, com isso, se espera que para cada estação se tenha os parâmetros estimados da distribuição da duração de referência, o expoente de escala, ou os expoentes de escalas, e os possíveis pontos de transição. Isso vai permitir estimar, então, as intensidades para uma duração de 10 minutos a 7 dias nessa estação. Se propõe, então, comparar com métodos tradicionais, muito utilizados no Brasil e na região. Então, para isso, coeficientes de desagregação apresentados por massa e colaboradores e também os coeficientes da CETESB. Então, esses coeficientes vão ser aplicados na intensidade de referência de um dia. E também comparar com produtos regionais e nacionais apresentados anteriormente, como o estudo realizado pela Universidade Federal de Paraíba e pela ANA, para o Rio Grande do Sul, e a ferramenta nacional IDF-BR. A avaliação das curvas propostas se dará em 3 etapas de validação, análise de sensibilidade e análise de incerteza. Na validação, a gente busca verificar se as curvas elas reproduzem as intensidades obtidas por ajuste direto, e também vai ser realizada uma validação cruzada especial, que busca ver qual a capacidade das curvas propostas de reproduzir uma intensidade de uma estação que não que não participou do ajuste. Já a análise de sensibilidade busca responder o quanto os resultados dependem de decisões metodológicas. Então, se altera uma decisão metodológica por vez, nesse caso vão ser comparadas a GEV-Gamble, o método de transferência entre durações, um coeficiente fixo em 1 hora, e também coeficiente de compatibilização 24 horas um dia. Então, vão ser considerados valores do intervalo de confiança, que vem do artigo 1, e também coeficientes fixos utilizados muito no país, como o de 1,13 e 1,14. Já a análise de incerteza, ela busca responder qual que é a confiabilidade das intensidades estimadas, e como fontes de incerteza vão ser considerados os parâmetros da distribuição, expoentes de escala e quebras, e os coeficientes de compatibilização. Aqui eu apresento alguns resultados preliminares bem breves, bem exploratórios, digamos assim. Então, nós aplicamos o teste de invariância de escala para estações CEMADEM de Santa Maria, aqui na nossa cidade. Então, nós temos 7 estações CEMADEM, aplicamos o controle de qualidade e também verificamos o percentual de dados válidos por ano. Então, com isso, sobraram 3 estações válidas para análise dessa hipótese: Presidente João Goulart, Patronato e Lourenço. Então, aqui eu apresento a escala dos momentos. Então, para cada momento que variou de 0, 2 a 3, foi calculado o expoente, a inclinação das retas, né, que seria o expoente de escala para cada momento. O teste de inclinação, então, as 3 estações passaram no teste de inclinação. No entanto, elas falharam no teste de aderência de distribuições. Então, foi verificado possíveis quebras nos regimes de escala. Para todas as estações foi verificada uma quebra em torno de 30 minutos. E a segunda quebra variou de 3 horas e meia, mais ou menos, até 6 horas. Também foi verificado que o expoente nessas estações, apenas, claro, como eu falei, é uma análise bem exploratória, então o expoente de escala ele cresceu à medida que aumentou o regime de durações. Então, para durações maiores, de 6 a 24 horas, temos maiores expoentes do que de 10 minutos a 30 minutos, por exemplo. Aqui é a apresentação do cronograma, que está no texto também. Então, a previsão de defesa da tese é para entre maio e junho de 2027. E aqui eu coloco algumas principais referências que eu utilizei para a montagem da apresentação. E é isso, finaliza a minha apresentação.
E fico à disposição.